Oi, Hamilton. Oi, Thaís. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo em mais uma oportunidade. É sempre um prazer receber a sua companhia, sobretudo hoje, um dia especial. Depois de 4 episódios de muitas informações e aprendizado, novos conhecimentos e, por que não dizer, insights, estamos finalizando a série Psicologias. Hoje não vamos falar sobre uma abordagem propriamente, mas sobre um movimento que tem surgido e que pode ser aplicado nas diferentes práticas clínicas. O assunto será a psicologia positiva. Ela surgiu com o objetivo de trazer foco para aquilo que de saudável existe no indivíduo, potencializando-o. Mas será que isso quer dizer que as limitações são desconsideradas? Nós vamos trazer esse esclarecimento. Além disso, falaremos também sobre otimismo, resiliência, gratidão. Você tem esperança na vida? Consegue se recuperar depois de uma crise? É grato por aquilo que possui? Fique com a gente e descubra como ter uma experiência com mais positividade. Bom, hoje nós estamos aqui com a psicóloga Cláudia Andrade. Vou passar a palavra para ela para que ela se apresente. Tudo bom, Cláudia? Seja muito bem-vinda. Tudo bom, Thaís? Obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga, trabalho em São José, em Jacareí, psicóloga clínica. Trabalho com abordagem da fenomenologia existencial e tenho algumas outras formações, né? Eu tenho formação na psicologia positiva, na arte-terapia e alguns outros cursos menores que eu fiz ao longo da minha carreira, do meu momento de estudo, né, na graduação. Atualmente, eu trabalho especificamente com o existencialismo e utilizo algumas ferramentas da arte-terapia, em alguns momentos, em alguns pacientes, e também na psicologia positiva, que a psicologia positiva pode ser utilizada em todas as abordagens, como vamos ver hoje, né? Isso mesmo, porque hoje nós vamos falar exatamente sobre a psicologia positiva. Exatamente. Bom, então vamos falar de psicologia positiva, né? O que é a psicologia positiva? Bom, a psicologia positiva é um movimento que ocorreu há alguns anos atrás. Quem iniciou esse movimento foi o Seligman, nos Estados Unidos. Apesar dele ter iniciado cientificamente, a psicologia positiva ela tem uma raiz no humanismo com o Maslow, nas pirâmides das necessidades. Nós temos um outro que também a psicologia positiva buscou conhecimento, que foi o Viktor Frankl, com o sentido da vida, né, porque é muito utilizado dentro do movimento. Então, cientificamente, o Seligman, junto com o Mihaly, eles fizeram algumas pesquisas e publicaram essas pesquisas nos Estados Unidos. E isso iniciou um movimento da psicologia positiva, através de algumas pesquisas que o Seligman fez no próprio trabalho dele como psicólogo, né? Ele experimentou, fez algumas experiências com algumas ferramentas que são utilizadas na psicologia positiva. Uhum. Cláudia, só né, segurando um pouquinho aqui o que você está falando, a psicologia positiva, para que as pessoas possam entender, ela não é uma abordagem dentro da psicologia, ela é uma ferramenta que pode ser usada dentro das abordagens, certo? Exatamente. Ela, inclusive, ela não necessariamente é exclusivo para a psicologia. Qualquer ambiente pode utilizar as técnicas e ferramentas da psicologia positiva. Na área organizacional, principalmente, se utiliza muito. Nas escolas utiliza. O movimento é como se você tivesse uma filosofia de vida, uma forma de ver o mundo, de uma maneira mais positiva, valorizando mais a saúde do que a doença. Porque o Seligman questionou isso, porque a psicologia vinha tratando doença. Mas ele falou, mas o ser humano não é só doença. A existência humana também tem a saúde. E por que não fortalecer a nossa saúde para evitar a doença? E a partir daí começou todo o movimento. Sim, por isso que a gente vê uma onda de muitas pessoas fazendo esse movimento mesmo do pensamento positivo, né?
Mas não de pensar só positivo e ficar parado, né, Cláudia? Mas é de pensar positivo e trabalhar para que isso aconteça, né? Thaís, e isso é importante a gente pontuar uma palavra que você falou, pensamento positivo. Uhum. Pensamento positivo, vamos dizer que está dentro da psicologia positiva, mas ela não é só isso, ela é muito mais. Ela tem ferramentas muito ricas, muito rica, para nós utilizarmos ao longo da nossa vida, que não é só o pensamento positivo. Depois nós veremos, né, o otimismo, mas mais adiante vamos ver isso aí, explicar melhor. São vários conceitos, né? E assim, essa questão de que ela pode estar presente em outros contextos, hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo do CNN Tonight, que acabou, infelizmente, mas o médico convidado dele começou a falar isso, que até então a medicina havia vindo com essa ideia de apenas curar, apenas tratar. Mas agora já está tendo médicos que querem a prevenção e o fortalecimento daquilo que já é bom. Exatamente. Então, isso é bastante claro dentro de alguns movimentos. Sim, até mesmo para essa questão que o Hamilton está falando da medicina, que eu vi também e li, que as matérias agora, a partir, não sei, acho que do ano passado, elas vão ter, né, uma matéria que fala sobre essa coisa do humanismo mesmo dentro da própria medicina. Ótimo, excelente, Isso é muito bom. Então, avançando um pouquinho, a gente conversou que a psicologia positiva ela é um movimento, não uma abordagem. Então, como que ela pode se fazer presente dentro dessas abordagens da psicologia? Através de algumas técnicas que nós utilizamos. Por exemplo, existe muito trabalhos, técnicas voltadas para o perdão, para a gratidão, para o desenvolvimento da resiliência, para a felicidade. Que a felicidade, ela existe. Cientificamente, nós estudamos. Quando nós aprofundamos na psicologia positiva, nós encontramos como é que a felicidade pode ser medida. Então, através do desenvolvimento dessas habilidades, nós podemos fazer isso em qualquer abordagem, inclusive na psicanálise, né? Que era um questionamento que você havia feito. Existe uma empresa, instituição, uma clínica, chama Casa Positiva. E é uma psicanalista que criou e ela utiliza as ferramentas da psicologia positiva na abordagem dela, que é a psicanálise. E tem muitos outros que eu conheço que escreveram livros, inclusive, depois eu posso até indicar para vocês, que utiliza juntamente. A psicanálise é a mais, né, todo mundo pensa. A gente acha que não dá um casamento, mas dá, né, Cláudia? Principalmente que a psicanálise hoje não é aquele pensamento exclusivo do Freud. Vieram outros que modernizou a psicanálise. Ela está com outra cara atualmente. Né? Ela precisou acompanhar, né? Precisa. A evolução. Não tem, exatamente, precisa. A psicologia positiva, ela traz bastante foco ao que é positivo no ser humano, como a gente falou. Ela busca fortalecer aqueles aspectos que estão saudáveis. Porque até então, a psicologia no geral havia vindo trabalhar com a questão do adoecimento. A psicologia positiva ela vem com esse olhar para aquilo que está funcionando, para que seja otimizado. Mas por que nós, na nossa vida cotidiana mesmo, a gente tem mais essa tendência a focar naquilo que é negativo na nossa vida, para nós? Eu vou te explicar isso fisiologicamente. Nosso corpo tem uma tendência a focar no negativo por questão de sobrevivência. Desde a época da pré-história, para que você se protegesse do perigo, você sempre teria que ficar em estado de alerta. Né? E antigamente o perigo era mais real, assim, né? Acontecia pela falta de proteção, né? Que os homens primitivos não tinham essa proteção toda que nós temos de morar numa casa, de ter toda a segurança social e tudo. Então, o nosso corpo, ele ainda tem essa memória ancestral de que nós precisamos estar em alerta. E como é que o cérebro faz? Foca no que pode acontecer de errado em determinadas situações em que estamos vivendo. Então, a qualquer momento, a gente foca, vai cair
aquela jarra ali no chão e vai machucar alguém. Então, isso é um pensamento automático que nós temos. E aí a gente precisa exercitar um outro viés, que é o lado, tá tudo bem, estamos protegidos. Vai dar tudo certo. É mudar a chavinha, né? Mudar a chave, mudar o mindset. Porque nós temos essa ancestralidade, nós temos essa tendência fisiológica. Uma herança genética, né? Uma herança genética para nos defender. Tá? E isso é que causa tanta ansiedade, né? As crises de pânico estão aí mostrando como é que nosso corpo funciona quando estamos com medo extremo. E por isso que existe tanto a questão da pessoa falar assim, nossa, estou me procrastinando tanto e não consegue sair disso, né? Exatamente por conta de fazer com que esse pensamento negativo seja muito mais forte do que ele próprio, de conseguir pensar, mudar esse mindset mesmo para falar, opa, peraí, não vou procrastinar não, eu posso mudar isso, porque nós podemos mudar, né, Cláudia? Nós podemos, nós devemos, porque viver com medo não é bom, viver só pensando no negativo não é saudável, isso vai nos trazer doenças, né? No futuro, e já traz para algumas pessoas. Então é importante a gente mudar a forma de pensar. É treino, puro treino. Vamos treinando e, logicamente, através do autoconhecimento, você começa a ver os seus traumas, aquilo tudo que passou na sua vida, como ressignificar tudo isso, né? Para que a gente se sinta melhor, se sinta mais seguro e consiga pensar de forma mais otimista. E é legal quando, né, você falando isso, eu tô pensando aqui em algumas coisas que me ajudaram bastante em algum momento da minha vida, principalmente quando eu tava nessa transição de carreira, porque eu era de uma outra área e vim hoje para psicologia, né? E aí e na época eu ficava pensando o que eu posso fazer para mudar isso, para não pensar assim, poxa, mas será que é tarde, né? E a gente parar mesmo no tempo, né? Foram fazer afirmações, e essas afirmações, escrever e ler, eu acho que isso também ajuda bastante, né? É uma das ferramentas que também, de repente, para quem estiver precisando aí, né, se autoafirmar todo dia. Sim, também é uma das ferramentas da psicologia positiva. Né? Muito bom. Então fica a diquinha aí. A gente não vai ter uma receita universal. Não, né? Vai. Vamos falando isso, em todos os últimos episódios a gente tem falado isso, que não tem uma receita de bolo que vai dar certo para todo mundo. Não tem. Mas existe alguma maneira de eu começar a aperfeiçoar esse meu pensamento positivo, esse meu lado positivo, esse meu viés positivo para enxergar as coisas? Falou que tem autoconhecimento, certo? Talvez a psicoterapia ajude bastante, mas tem alguns outros caminhos? É muito utilizado algumas atividades diárias, como praticar a gratidão. Quando você pratica a gratidão, automaticamente você está percebendo aquilo que é bom na sua vida. Você começa a prestar atenção no que é bom. E isso vai fazendo uma grande diferença no seu dia. E é simples. Basta você olhar à sua volta e observar o que é que eu recebo, tenho, o que fizeram por mim de bom. Mas essa gratidão, ela precisa estar vindo de dentro. Ela precisa ser sentida. Não adianta só falar obrigado. Exato, né? Ai, obrigada pelo dia. Não, é verdade. Não. A gente precisa mesmo reconhecer aquilo que realmente foi importante. Né? Não. Desde o momento que acordamos, estamos vivos. Então, como que eu me torno mais grato? É preciso querer, né? É preciso realmente parar e olhar à sua volta e pontuar. E assim, inicialmente você vai fazendo isso anotando. Você pega um caderno, levanta, estou vivo, sou grato por estar vivo. E aí você começa a observar todo o seu dia e ir anotando. Isso foi comprovado por Seligman, que curou depressão. No livro dele, Florescer, você encontra toda essa história da prática da gratidão diária. Ele aplicou um diário de gratidão em alguns pacientes e funcionou. Ele fez a diferença, né, do antes e do depois. Sim. E o que aquilo mudou na vida daquelas pessoas. O que aquilo mudou. Eu acho que isso funciona porque, assim, como a gente falou, né, a gente tem aquela tendência de ver o que deu ruim.
E daí quando a gente começa a parar para agradecer, né, dentro dessa técnica, tá, o que deu certo no meu dia, o que eu posso agradecer, a gente começa a perceber que também aconteceram coisas boas. A gente que trouxe aqui foco pro negativo, mas aconteceram coisas positivas. Eu acho que tá aí o segredo, então, pra gente poder melhorar, né? Um exemplo interessante disso que você tá falando, a gente pode imaginar assim, ó, por exemplo, eu acordei de manhã, fui pro ponto de ônibus pegar, né, pra ir trabalhar, aí tava chovendo, passou um carro, me molhou inteira. Ai, meu Deus do céu. E aí eu uso aquilo pra dizer que o meu dia inteiro foi ruim, né? Que meu dia inteiro, nossa, depois daquela aguada que eu levei, meu dia, nossa, nada... Existe outras formas, né, da gente agradecer por aquilo, não focar naquilo que foi ruim, mas buscar por outras coisas boas para suprir as coisas ruins. E muitas vezes, quando nós começamos a observar as coisas boas que nos acontecem diariamente, nós vamos perceber que tem mais coisa boa acontecendo do que coisa ruim. Exato. E aí é que a gente faz a virada de chave na cabeça. Uma vez eu comentei em uma palestra que a gente... eu lembro que uma pessoa foi até crítica comigo dizendo do que eu usei, mas de falar assim que a gente tem um cérebro inteligente, mas ao mesmo tempo burrinho. Porque a gente deixa se levar por esses momentos negativos, ao invés de mudar isso na nossa vida e de ficar sentado chorando e reclamando da vida como se aquilo fosse fazer uma cócegas para te tirar dali. Mentira, isso não vai acontecer. Então, é de usar essa parte que a gente pode usar, que é a nossa racional, de pensar mesmo de formas positivas, em fazer a gente parar de procrastinar e achar que a gente, eu não sou nada. Além disso, de não sou nada, gente, pelo amor de Deus, isso é referente ao autoconhecimento. A gente precisa de terapia, porque não é só simplesmente você dizer eu sou, eu posso. Você precisa se autoconhecer também. Então, deixar bem claro porque a psicoterapia também é super importante. Né? A gente está falando sobre a psicologia positiva aqui, mas nós queremos frisar o quanto isso é importante, porque o autoconhecimento sozinho ele também não é fácil. Exatamente. E fazer também as práticas da psicologia positiva sozinha não vai adiantar. A gente precisa se conhecer, a gente precisa se escutar, resolver nossas questões, porque todos nós temos os nossos problemas que ficaram lá, as nossas feridas e cicatrizes, e parar de pensar que fazer psicoterapia é só quando nós estamos doentes. Não. É importante a gente prevenir. Sim. Né? Para ter uma saúde emocional aí, ó, boa. Para evitar que venha sentir uma depressão, um quadro de ansiedade, de pânico, uma crise de pânico e outras coisas, né? Outras ansiedades aí que tem vários nomes. Está aí o DSM. Isso. Até porque assim a vida, de repente acontece algo inesperado. Se a gente está nesse processo de psicoterapia, de autoconhecimento, a gente vai ter ferramentas para poder lidar com aquele momento. Talvez nem sempre a gente vai ter ferramentas, né? Porque algumas coisas podem acontecer que sejam muito maiores do que nós. Mas existem coisas pequenininhas que às vezes a gente se deixa diminuir por aquilo. Né? Coisas tão pequenas e quando a gente está bem fortalecido não vai ter nenhum efeito. É isso mesmo. Exatamente. E quando você faz terapia também, quando acontece alguma coisa e você está em terapia, você tem um suporte profissional. Um exemplo que eu tenho a dar para vocês é que todo psicólogo tem que fazer terapia, né? Sim. E eu faço. É isso mesmo, a gente sempre fala isso, gente. Todo psicólogo também cuida de si. E quando eu perdi a minha mãe, eu estava com o suporte da minha psicóloga. Então, meu luto, o processo de luto, foi muito mais tranquilo do que se eu estivesse sozinha, sem suporte psicológico. Sim, porque não é fácil passar pelo luto, né? Então, acho que realmente, quando a gente por isso que a gente fala, não espera acontecer algo para procurar, né? Vai cuidando. Quem tá aí, faz tratamento de 6 em 6 meses, ou eu tô me cuidando, então de 6 em 6 meses eu faço um check-up. Tá lá fazendo um check-up. Então, e a parte emocional? Por que não cuidar e prevenir também? Então, acho que é válido mesmo. Gente, procurem e façam. E também não precisa nem somente, nós falamos em terapia por uma questão que é mais focal, é mais pessoal. Mas nós temos várias formas de
de autoconhecimento, né? Podemos participar de grupos terapêuticos, de psicoeducações, várias atividades que nós encontramos, assistir palestras, né? Ler mais sobre o assunto. E a psicologia ela tem uma forma abrangente de mostrar que nós podemos nos conhecer. Né? Bom, a gente falou sobre a questão da gratidão, estamos falando aqui sobre a questão do pensamento positivo, e nós podemos entrar num outro conceito que é o otimismo. Então, o que é o otimismo? É um conceito da psicologia positiva, é uma das virtudes humanas, né? Nós nascemos com ele ou não. Existem pessoas que são otimistas e existem outras que não. E ela é desenvolvida de acordo com o ambiente, né? De acordo com as suas experiências. Tem pessoas mais otimistas, tem pessoas menos otimistas e tem pessoas negativas, pessimistas. O otimismo é uma forma de você olhar para o futuro e achar que vai melhorar, que as coisas vão melhorar. E isso é bom usar atualmente. Isso, eu estava exatamente pensando nisso enquanto você estava falando. É você olhar por cima do muro e falar, lá na frente tem um campo lindo e maravilhoso e daqui a pouco a gente chega lá. Mas isso é muito pessoal, depende muito da forma que você é criado, depende muito do jeito que você viveu essa sua vida. Mas isso não quer dizer que você não passou dificuldade, porque tem pessoas que passou várias dificuldades na vida e são otimistas, justamente porque elas nasceram otimistas. A gente conhece vários casos, né, de pessoas que sofrem mais do que passa um perrengue danado na vida. Tá sempre olhando para frente. A gente às vezes até fala assim, gente, essa pessoa já passou por tantas coisas e como ela ainda consegue ser assim, né? Que às vezes a gente chega a duvidar daquela pessoa de falar, meu Deus do céu. Mas é isso mesmo, é de mudar o estado que ela tá, né? Tipo, de não deixar se permanecer naquele sofrimento. O Seligman dá um exemplo que o pessimista vai numa festa, está de dieta, e de repente se vê comendo um brigadeiro. Ele fala, nossa, jaquei, saí da dieta, agora danou, agora eu não consigo. Aí começa, aí vem, tudo que é negativo. Agora eu vou engordar, eu sou assim mesmo, eu sou um fracassado, eu não vou dar certo nunca na vida, eu vou comer, eu vou chegar em casa agora, eu vou encher a pança de besteira, porque não adianta fazer dieta, porque eu não dou para fazer dieta. Eu não consigo me controlar. E aí entra e vai nessa linha de pensamento. O otimista vai na festa, come brigadeiro, está de dieta, fala, nossa, comi brigadeiro, não deveria ter comido, mas está tudo bem, amanhã eu continuo a dieta. O meu objetivo é emagrecer e eu vou emagrecer. Percebeu a diferença? Sabe um filme maravilhoso? Adoramos dicas de filme. Para perceber o que é o otimismo, A Vida é Bela. É lindo. Né? Sim. Porque aquele pai, em plena guerra, com todas as coisas horríveis que se passou na Segunda Guerra, ele encontrava de uma forma criativa uma maneira de florir a vida daquela criança, daquele filho. Exatamente. Né? É lindo o filme. Isso é o otimismo. A gente vai trazer essa indicação pro insight. Sim. Só que tem uma coisa que é assim, eu acho, me corrijam se eu estiver errado, mas que nós temos que ter um pouco de cautela na questão do otimismo, porque se eu for um otimista, digamos, sonhador, eu não vou encarar os problemas, porque eles vão se resolver e daí eu não faço nada. Então eu acredito que nós devamos ser um otimista realista. Sim, sim. O problema existe. O otimista, sem ser sonhador, realista, como você falou, sabe que o problema existe, mas ele sabe que ele vai conseguir resolver. De alguma forma, ele vai conseguir resolver. Não de forma mágica, não em pensamentos irreais, de forma concreta. Ele acredita que ele vai ser criativo bastante para encontrar uma solução para resolver aquele problema. Sim, porque ser otimista e deixar na conta do destino é difícil demais. Não, essa coisa de destino é sonhador. Sim, é exatamente como a Cláudia está falando.
É de ser mesmo, que o Hamilton falou, realista, né? Aquele Exatamente. otimista realista. Ele sabe que aquilo vai se resolver, mas ele arruma formas criativas, como você está falando, de fazer com que esse problema realmente se resolva, né? E o pensamento também em querer colaborar com aquilo para se resolver. Existem momentos que o otimista vai falar, eu não dou conta. Por exemplo, vai numa festa, tá dirigindo, bebe demais. Ele vai ser otimista em falar assim, eu vou chegar em casa. Hoje meu carro vai dirigir por mim. Não vai. Não vai. Ele vai falar, eu não tô legal, eu não posso dirigir, entrega a chave pro motorista da festa, da vez. Motorista da rodada. Né? É isso mesmo. Esse é um exemplo ótimo, né? Mas, gente, independente de ser um sonhador, um realista e um otimista, todos sofrem de alguma forma. Mas é claro que existem outras formas, possibilidades de ver. E eu acredito muito, sim, nessas questões de ajudas de rede de apoio. Eu falo que o psicólogo, ele é também uma rede de apoio, porque é a pessoa que você pode contar a todo momento. E que você sabe que ela vai estar ali para te orientar. Não que ela vai te guiar e vai te dar o caminho, porque eu acho que esse caminho você tem que buscar. Mas é de ter esse apoio mesmo, né? De buscar por essa ajuda para ser esse otimista realista. E não ficar nesse sonhador, né? É importante nós termos a nossa rede de relacionamentos, rede de apoio. Sim. Nós não somos sós no mundo, né? Nós precisamos dessa conexão. Tanto que estamos sofrendo tanto com o isolamento. É muito comum chegar no consultório pessoas deprimidas porque estão perdendo o contato com as pessoas. Um simples abraço faz uma falta imensa no dia das pessoas. Tem pessoas que não gostam, mas sente falta mesmo assim da presença de alguém. E daí a gente acaba entrando num item que é muito importante sobre esse contato humano, porque agora, olha só, né, o que está acontecendo. As pessoas agora ficam aumentando a velocidade do áudio dos outros e não prestam atenção, sabe? O que é escutar o áudio de alguém? Com pressa, quer ouvir com pressa. Será que na vida real a gente vai fazer isso para as pessoas? Tipo assim, fala mais rápido, vai, agiliza. Acelera, né? Gente, né, eu acho que tem que ter um pouquinho de calma nisso daí, porque, não sei, eu não concordo muito. Eu acho que um filme legal também que a gente pode falar, já que a gente tá falando sobre essa questão do tempo e de perceber as pessoas, é aquele filme Clique. Não sei se você já... Sim. Né? Onde ele acelera o pai. Você já viu? Ele tem um controle, ele ganha um controle para acelerar o tempo. E aí, cada vez que o pai dele vem falar, ele acelera o tempo com a família, com todo mundo, ele vai acelerando. E aí ele vai envelhecendo o pai dele. Então, Então, acho que isso é muito legal também para as pessoas refletirem. É um filme um pouco antigo, mas eu acho que vale muito a pena, nesse momento ainda que nós estamos vivendo, exatamente essa questão que o Hamilton falou do WhatsApp, de acelerar a voz das pessoas. Eu acho que cabe bem nessa conversa também, né? Cabe. Porque é muito importante a gente perceber que aí eu vou entrar no existencialismo. A única certeza que nós temos na nossa vida é que nós vamos morrer. Ai, chega a arrepiar. Né? Quando você tenta acelerar o tempo, quando você tenta fazer as coisas com pressa, você não está vivendo o aqui e o agora. Você está com pressa porque você tem algo mais por fazer. O mais importante, né? Do que aquele mais importante. E você acaba perdendo coisas no aqui e agora. E quando chega o momento da sua morte, você percebe o quanto você não viveu. Tem uma frase que eu gosto bastante também, que eu não sei de quem é, mas é uma frase uma vez que eu li e marcou muito pra mim isso, que é: o ontem já passou, não tem como mudar. O amanhã é futuro, não te pertence, porque você não sabe o que vai acontecer. E o que você tem agora é esse momento agora, esse minuto, né? Esse minuto. É esse minuto. Então é viver o que a gente tem aqui agora. Exatamente. Então, essa questão de ficar acelerando o tempo, seja em vídeo, seja em áudio, ou seja na própria existência, não é saudável. Não é positivo. Não. É verdade. Muitas reflexões, né? Muitas, eu adoro. Então a gente vai entrar em mais um conceito. A gente falou sobre o otimista. Só que eu acredito também que o otimista ele tem que ser resiliente. Porque, como eu disse, né, vai acontecer coisas desagradáveis na vida, então nós temos que ser resilientes. Então, primeiramente, para as pessoas poderem entender o que é a resiliência.
A resiliência é a capacidade que a pessoa tem de passar por vários sofrimentos e não sucumbir. É aceitar aquele sofrimento, mas com paz, com tranquilidade, acreditando que aquilo é passageiro. Na física se usa, que um objeto é resiliente quando ele resiste, ele tem uma flexibilidade que não quebra. Se nós fizermos uma metáfora, pensando de forma metafórica, é exatamente isso para o ser humano resiliente. Ele passa por várias privações, por várias dificuldades na vida e ele se mantém. Ele entorta, mas não quebra. É isso mesmo. Como um objeto resiliente, da mesma forma. Cada vez mais forte, né? Isso. E não é fácil. Também nós se pensarmos, existem pessoas mais resilientes, existem pessoas que não são, inclusive são resistentes, que é o contrário da resiliência. E a resiliência, ela passa muito pela característica de você ser otimista e ser criativo. Uma coisa muito importante quando se pensa em resiliência é a criatividade. Porque quando você está numa situação muito difícil, você precisa pensar assim, o que é que eu tenho aqui para que eu consiga resolver o problema com o que eu tenho hoje? Só sendo criativo, para poder resolver problemas com o que a gente tem no momento. Porque o resistente sempre vai pensar, se eu tivesse isso, se fosse daquele jeito, eu conseguiria resolver. Mas é isso mesmo, acho que a resiliência também é essa questão da criatividade, de você buscar maneiras, formas, ferramentas do que você tem para agora. E pensando no momento atual, quando você se vê sem poder sair de casa, tem pessoas que conseguem, tem vários recursos para poder ver o mundo lá fora através das telas, do computador, do celular. Tem outras pessoas que não têm. Cada um vai usar a criatividade para poder se divertir diante de um momento que você tem uma casa que você não pode sair. O que é que eu faço? O que é que eu faço com os meus filhos que estão querendo sair de casa, estão querendo brincar? Vamos usar a criatividade para transformar esse dia num dia alegre, transformar esse final de semana num final de semana alegre. Para que essas crianças e os pais não fiquem mal-humorados, brigando, Sim. O que é que nós temos para hoje? O que é que nós temos em casa para poder transformar esse dia, para tornar esse dia alegre? Essa é a característica do resiliente. Quando se vê diante da dificuldade, ele tentar resolver o problema com o que tem. E hoje em dia as crianças estão surpreendendo nós adultos, Que eu tenho uma de 7 anos e assim, às vezes é cada coisa que eu falo assim, gente, consegue, parece que sair mais, desse estado assim, de pensar em criatividade mesmo, em criar coisas para sair um pouco disso. Esses dias ela ainda até falou assim, vamos escrever uma carta? Gente, há quanto tempo eu não escuto isso? Porque daí eu escrevo para minhas amigas. As crianças, elas nascem criativas. Nós adultos é que vamos tolhendo essa criatividade. A nossa sociedade, todas as instituições vêm falando não, 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 não. E quando nós nos tornamos adultos, a gente fala, eu não sei o que fazer, porque a criatividade foi embora. É verdade. Foi embora, ficou no não. Por isso é importante, não privem suas crianças. A educação, inclusive, na educação positiva, ela é muito usada, as habilidades sociais, a inteligência emocional, o desenvolvimento da criatividade, deixar a criança ser criativa, lógico, de uma forma educativa, não de uma forma transgressora. Sim. Mas é legal que hoje algumas escolas estão vindo com essa questão da educação mesmo, do ensino mais positivo, da educação, do socioemocional. Não são todas ainda, mas a gente torce e luta para que isso um dia aconteça de forma geral. Forma ampla, sim. E também um outro olhar, sobre essa questão das políticas públicas. Porque a gente está comentando aqui sobre essa questão de ser criativo com o que você tem. Mas tem pessoas que não tem nada.
né? A gente às vezes ainda tem, mas e aquelas pessoas que não têm realmente nada? Como que elas serão criativas? Como que elas terão uma resiliência? Como que elas serão otimistas? Aí entra o Estado, né? Eu acho que a gente tem que trazer esse olhar também, porque nem todo mundo vai ter essa mesma oportunidade que nós temos, né? A gente está aqui agora, conversando, todos confortáveis, bem alimentados, acredito, mas tem pessoas que nesse momento estão passando fome, estão, sei lá, procurando comida em lixão. Então a gente tem que trazer essa problematização, sabe? Não tem como a gente falar de positividade, vamos ser positivo, beleza, vamos ser positivo. Mas vamos dar condições para que as pessoas sejam positivas? Sim, porque o próprio Maslow falava que para que o ser humano comece, né, na pirâmide dele, a base da pirâmide tá as necessidades fisiológicas, que é fome, sede, calor, frio. Você tendo essa base, você começa a pensar nas próximas. E quem é que dá essa base, né? São as políticas públicas. Tem muito a ver, né, com quando o Maslow já falava sobre isso. Realmente a gente não pode ficar achando que o mundo é belo com fome. O meu mundo pode ser belo, mas e o mundo do outro? Acho que fica aí o questionamento para todo mundo. Sim, com certeza. A psicologia positiva, ela fala muito de força de caráter, de virtude. São várias, eu não vou ter todas de cabeça aqui, mas passa por coragem, espiritualidade, amizade, o otimismo está nele, gratidão. São várias, são 24. E todos nós temos essas forças de caráter. Existe um teste que se faz para ver quais são as suas 5 forças de caráter mais desenvolvidas, né? E a partir daí a gente trabalha em cima dessas 5. Porque o importante é você olhar as suas qualidades, não o que você tem de menos, né? Então a gente pega essas 5 e trabalha com as resoluções de conflitos, utilizando essas forças de caráter. E dentro disso, pode-se pensar que, eu não me recordo, mas tem uma que tem a ver com o se doar para o outro, tem a ver com a caridade, com a generosidade. Então, se a gente pensar nisso, a bondade é ajudar o outro, né? Eu olhar para o outro e pensar, minha felicidade não é só minha, o outro também precisa estar feliz. Sim, eu acho que para isso a gente precisa realmente saber quem somos, né? Tipo, qual é o nosso lugar, o nosso pertencimento, porque eu acho que todo mundo tem um lugar no mundo. Todo mundo tem uma missão para cumprir. Então eu acredito que enquanto eu sei qual é o meu lugar, eu consigo fazer pelo outro mais coisas e saber, tipo, até onde eu posso ir, quais são os meus limites. Porque senão a gente se perde muito em não saber aonde a gente está e achar que a gente tem que abrir também para todo mundo e ajudar todo mundo e aonde eu me coloco nesse lugar, né? Sim. Primeiro você precisa estar bem para poder ajudar o outro. Quando você se entrega muito, você se perde. Bom, então nós conversamos aqui sobre essas questões todas. Tem também uma questão que são as potencialidades que a gente falou no começo, né? Que a psicologia positiva ela traz o foco para as nossas potencialidades, para aquilo que está funcionando. Mas como é que ela entende as nossas dificuldades? E quando eu digo dificuldades, eu estou me referindo às doenças mesmo. Como é que a psicologia positiva olha para elas? Não desconsidera, né? Não desconsidera, ela considera a doença e, inclusive, ela surgiu justamente olhando para essa doença. Quando o Seligman falou, não, a gente não pode curar a doença só pensando, é como se você estivesse alimentando o mal, né? Ele pensou, não, eu preciso pegar as forças que essa pessoa tem e fortalecer para que ela se levante. Então, quando você vê uma pessoa deprimida, que só está olhando o lado negativo, só está olhando o que ela tem de ruim, e você fala assim, vamos procurar fazer exercício da gratidão, vamos olhar o que é que você tem de bom, você está usando a psicologia positiva, mas você sabe que ela está doente. Você precisa cuidar dela, você precisa olhar para essa depressão, a raiz dessa depressão. O Seligman, ele não é muito a favor de medicação. E no livro dele, Florescer, ele fala do quanto que você pode usar técnicas para estimular essa pessoa
para que essa pessoa deixe de tomar antidepressivo. Ousado ele, né? Mas ele comprovou. Sim, mas nós sabemos hoje, né, que o que traz de benefício mesmo, né, não só a questão da psicologia positiva, as ferramentas em si, mas a própria psicoterapia mesmo, né, o quanto a pessoa pode ir se desligando dessas medicações e de saber que aquilo não faz parte da vida dela e não precisa fazer para a vida inteira, né? Sim, porque aí nós vamos pensar na neuropsicologia, né? Que o nosso cérebro ele é feito de vários neurotransmissores. E nós produzimos várias substâncias e essas substâncias elas nos provocam sentimentos bons, né? Emoções boas ou emoções ruins. Quando a serotonina está baixa, nós ficamos deprimidos. A atividade física é importante para ajudar no estímulo desses neurotransmissores. Algumas atividades da psicologia positiva, sim, porque a partir do momento que você começa a praticar, novamente, eu vou falar da gratidão, a praticar a gratidão, teu cérebro começa a produzir ocitocina. E aí você fica mais feliz. A ocitocina é a substância da felicidade. E ela pode ser produzida através de atividades, tanto física como cognitiva. E quando você começa a ter a sua própria produção, o medicamento deixa de ser necessário. Porque o que são os medicamentos hoje? Se não agentes que estimulam a produção de neurotransmissores. Os medicamentos modernos são assim. O que nós vamos fazendo com a terapia, que é a cura pela fala, como dizia o Freud, que vamos fazendo com as atividades, seja ela do TCC, seja ela da psicologia positiva, seja ela da psicanálise em si também, o que é que nós vamos fazendo com a pessoa? Ajudando o cérebro dessa pessoa a produzir mais neurotransmissores bons. A prática da meditação, do mindfulness, que é muito utilizado na psicologia positiva. Você começa a trabalhar o seu cérebro para ele acalmar, para diminuir a ansiedade, para você estar aqui, no aqui, agora. Tudo isso, suas sinapses estão acontecendo, estão sendo transformadas. Uhum. Até mesmo para quem tem, a gente está falando questão de ansiedade tudo, até para quem tem dificuldade em dormir, né? O quanto essas técnicas também ajudam e são positivas para que essas pessoas relaxem mesmo, entrem naquele momento, tipo, agora sim é a hora de dormir. E aí entender o ambiente, mudar um pouco tudo isso. Então tem ferramentas e técnicas que ajudam tudo isso, né? Agora, um ponto importante é que algumas técnicas são tão simples que as pessoas não acreditam que vai causar um efeito como se fosse um medicamento. E às vezes não faz, não segue, não dá sequência, sabe? Não, porque tem uma periodicidade. E às vezes a pessoa desiste, fala, não dá certo. Imagino, mais ou menos deve ser igual quando uma pessoa está entrando em um regime com nutricionista, e aí começa aquele processo, aí olha para aquilo e fala, não vou dar conta. E aí acaba, acho que, desistindo. Né? Você estava falando sobre a questão das emoções e tal, acho que um outro filme legal também, é um filme mais infantil, mas que acho que, né, para as pessoas, né, são mais lúdicas assim de pensar, é o Divertidamente. Sim. Que é muito interessante também, fala. E a gente vê quando a menina está fazendo esporte, o quanto, né, essas emoções dela são mesmo mostradas durante o filme, como funciona isso. Aquele filme é muito didático para psicologia. Muito, acho que nós, no segundo semestre da faculdade, eu acho, foi uma professora que falou, e aí, enfim, todo mundo assistiu. Às vezes eu utilizo em algumas atividades. E daí, com isso do Divertidamente, nós poderíamos falar aqui de muitas coisas ainda hoje, né? Mas então a gente vai entrar no último tópico, que é a da inteligência emocional. Eu acredito que esse filme sirva para instruir sobre isso. Uhum. Mas então, e também é uma palavra, um conceito que está muito em moda hoje em dia, né? Todo mundo fala sobre inteligência emocional. Para você se dar bem na sua carreira, você tem que ser inteligente emocional. Então, o que é essa tal da inteligência emocional? A inteligência emocional, ela é a sua habilidade de se auto-observar
e se autorregular para que você haja de uma forma que você não sofra e você não cause sofrimento ao outro. E passa muito pelo autoconhecimento. Mas é importante você se auto-observar. Algo acontece com você. Você se sente furioso. Você percebe que você está furioso. Mas você não precisa sair quebrando tudo. Isso é inteligência emocional. Porque você vai se autorregular. Eu estou internamente com muita raiva. Mas eu não posso explodir dessa forma. É uma racionalização da emoção. Racionalização da emoção. Também é um assunto para um podcast, viu? Com certeza. Porque ele é muito amplo. Extenso, né? Ele é muito extenso, E sempre passa muito pelo autoconhecimento. E você precisa saber o que você está sentindo. Você precisa identificar, e aí a gente lembra muito do filme. Eu estou com raiva ou eu estou com medo? Eu estou com nojo? É isso mesmo. Porque existe também essa falta de identificação do que a pessoa está sentindo. Há uma confusão, né, de sentimentos. Então você sente, mas você precisa ressignificar esse sentimento antes de colocá-lo para fora. É uma forma de entender o que eu tô sentindo isso, e vou reagir como. É a famosa história do respira, né? Respira. Respira e conta até 10. Exatamente. Que isso até é fisiológico também, né? Porque a sua amígdala deixa ela desliga o momento de explosão, de defesa, né? De explosão. Então, esses 10 segundos é justamente para você desligar a chavinha e falar, respira, pensa, porque agir só na emoção não vai rolar. Eu acho que as piores decisões que a gente pode tomar é dominadas por emoções. Não importa qual é a emoção, né? Piores decisões e aquilo que a gente fala também, né? Quando está com a emoção à flor da pele. É verdade. Exatamente. Sair um pouquinho de cena, respirar, voltar e falar, pronto, vamos lá, gente, começar de novo. Então a gente deu só uma passadinha por inteligência emocional, mas com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso porque é muito importante. É muito importante, é um assunto bem A legal. psicologia positiva tem não vou lembrar, acho que PERMA. Sim. Que eles usam muito isso para empresas, para falar um pouquinho mais sobre essa questão mesmo da psicologia positiva e sobre essa questão da inteligência emocional, né? De como isso pode ser trabalhado de formas em que a empresa ou a equipe em si possa mudar um pouco ali, né? A forma, acho que mais empresarial, talvez. Sim, e isso é importante aplicar no seu dia a dia também. Então fica segurado o tema que já vamos falar sobre ele. Isso. Antes da gente ir para os finalmente, eu gostaria que a Cláudia compartilhasse conosco alguns livros, como você já tem falado sobre Florescer, né? Também algum outro filme que queira que seja bastante útil para os nossos ouvintes. Nossa, olha, são tantas coisas que poderia passar. Eu recentemente assisti um filme que eu indico, e aí vai um pouco além da psicologia positiva, mas tem a ver até com a questão social que nós falamos aqui, que é um filme que está no Netflix. Eu acho que você próprio colocou um post sobre Não Estamos Sós. Somos todos iguais? Somos todos iguais. É maravilhoso. Somos todos É a iguais. Thaís que me indicou e assim, eu me apaixonei pela história. Não tem como não dizer isso. Então, esse filme tem muito a ver com o que falamos aqui, né? Da questão de a pessoa que passa dificuldade, né? O que é que nós podemos fazer pelo outro? Um dos trechos mais impactantes é que a pessoa que estava em situação de rua, o homem, ele fala pro outro que estava ajudando. O que você acha quando você nos dá um prato de comida? O que você Aquele está homem, fazendo? ele diz, que a gente está fazendo uma boa ação, né? E ele diz que não, vocês estão nos dizendo que nós somos vistos. Então, Exatamente. aquela Você parte, está olhando. você está olhando por nós. Nossa, foi demais, né? Vale a pena esse filme. Vale a pena. Eu tive que pegar um lencinho porque eu sou bem emotiva, né? Então. Mas é um filme bem interessante mesmo, vale muito. Olha, além dele, a gente já falou de 3 aqui. A Vida é Bela, que é um filme antigo. O Clique, Divertidamente. e Divertidamente. E 4 já. 4 filmes. Já. E falamos do livro Florescer também. Vai precisar não só de um final de semana, mas de um feriado aí estendido para esse filme. Com certeza. Tem mais algum livro?
Tem o Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, que é um filme maravilhoso para a gente aprender o que é o sentido da vida, que é a base da nossa existência, é buscar o sentido. O que é que dá sentido, o que é que dá cor, o que é que te faz acordar todos os dias pela manhã e tocar em frente. Vale muito a pena mesmo. Você já leu? Já li. E esse livro aqui, melhor do que antes é alguma coisa? Não é meu. Ah, não. Foi a primeira coisa que eu vi quando eu entrei. Não é meu. Eu atualmente estou lendo um sobre o feminino. A Ciranda. Ah, sim. A Ciranda das Mulheres Sábias, que você inclusive tem lido alguns trechos e postado no Instagram. Sim. Clarissa Pinkola Estes, A Ciranda das Mulheres Sábias. Ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Ela fala muito da sabedoria das mulheres anciãs e é um livro que tem muita história, né? É muito simbólico. Ela é da psicologia analítica, né? Do Jung. Mas ela vem mostrar que nós mulheres precisamos resgatar o nosso feminino, principalmente atualmente que a gente vive nesse mundo de mercado de trabalho, de tentar ser igual ao homem. Ou melhor que o outro, né? Por que não ser mulher? Ser você. Ser você, né? Então ela fala muito disso, desse nosso resgate, essa nossa busca de voltar às nossas raízes, né? De voltar à nossa essência. Muito bonito o livro. Uma última contribuição sua, uma mensagem para quem está nos ouvindo, para todos nós também. A gente está se formando aqui, a gente está aquela ansiedade. O que será que eles que estão aí mais à frente têm a nos dizer? Exato. Nossa, eu poderia te falar tanta coisa, né? Mas usando o conteúdo da psicologia positiva, né? Existe um velho ditado que diz: é melhor prevenir do que remediar. Se nós utilizarmos a psicologia positiva, o pensamento do movimento da psicologia positiva, para focar na nossa saúde mental, para cultivar determinadas coisas que a psicologia positiva vem falando, né? Desenvolvimento do otimismo, da resiliência, da esperança, felicidade. A gente vai ficar muito mais saudável mentalmente. Não ter medo de procurar a ajuda de um psicólogo. Parar com esse estigma que psicólogo só cuida de doente. O psicólogo ajuda a gente, né? Todos nós, porque eu também faço terapia, nos ajuda a enfrentar os nossos conflitos com mais tranquilidade. E não precisa ser uma doença mental. Às vezes é um problema que você está passando, uma mudança de carreira, né? Você até falou transição de carreira, uma transição de carreira, por que não ajuda? Ir através da psicologia, pensar nessa carreira de uma forma mais racional, sem, né, pensar nas emoções misturadas que vêm junto com tudo isso. Sim, de pensar no que o outro, né, vai achar, porque a gente tem, né, somos humanos e a gente sempre tem essa coisinha de, mas o que o outro vai pensar? E de desligar mesmo o que o outro vai pensar e deixar para o outro, né? Tomar conta daquilo que você quer para si. Você mesmo falou no começo, né? Todo mundo vai ao médico fazer um check-up. E por que a gente não olha para as nossas emoções? Por que a gente não vai em busca de coisas para cultivar a nossa saúde mental? Por que só cuidar do corpo? Se nós somos um só. Corpo e mente é tudo junto. Um influencia no outro. Mente sã, corpo sã, já se dizia há muitos séculos atrás. Então, meu recado é: não tenham medo da psicologia. Nem do psicólogo. Ela está aqui para trazer qualidade de vida, bem-estar para as pessoas. É esse meu convite para todos. Olhem para a psicologia com a visão de bem-estar, não de mal-estar. Perfeito, né? Vai encerrando a série em grande estilo. Sim. Bom, gostaria de compartilhar seus contatos para as pessoas te encontrarem? Pode ser o Instagram. Meu Instagram é @ClaudiaAndradePsi. É o que eu mais utilizo, é o Instagram. Você faz atendimento online? Faço atendimento Como pessoa de qualquer online. país.
Até do mundo. Até já do mundo. Já atendi Estados Unidos. Então, faço sim. Então, se alguém quiser fazer uma consulta aqui com você, pode ir à vontade pelo computador. Pode, sim. E no Instagram tem meus contatos, WhatsApp, tem e-mail. Se alguém quiser conversar comigo, é só entrar no Instagram e me procurar. Te marcar e as pessoas podem te encontrar pelo nosso também. Só nos resta agradecer, porque a gente conseguiu encerrar a série de uma maneira grandiosa. Sim, nossa, foi um papo maravilhoso, Essa que parte com a delícia. Thaís. Parte com agradecimento da Thaís. Foi muito gostoso. Por mim, eu ficava aqui ainda horas, porque é algo que eu adoro falar. E eu acho que ainda tem muita coisa, né? Tem, E a sim. gente parece que quer sempre falar, e depois a gente sai disso, a gente fica assim, nossa, poderia ter falado algo. Mas pode ter certeza que nós vamos voltar ainda para bater mais papo, né? Assim, delicioso com a Cláudia. Muito obrigada. Certamente nós teremos outros bate-papos, e tanto aqui no podcast como fora. Também, por que não tomar um café? Opa, com certeza. Já me convidei também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. É muito bom falar de psicologia. Psicologia, para mim, é minha vida. Eu respiro, eu passo o tempo 24 horas pensando na psicologia. Falar e divulgar e mostrar para as pessoas um pouquinho que é a psicologia, que é algo tão rico, tão grandioso, é muito importante, né? Eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram. Imagina, nós que agradecemos o convite. Ter aceito o convite. É isso aí. Então, para finalizarmos então, né, esse episódio, vamos fazer umas conclusões aqui, como sempre no finalzinho. Se pensarmos em psicologia positiva, ela vem antes mesmo do que podemos imaginar, desde a época de Aristóteles e Sócrates. Aristóteles a felicidade é o maior desejo dos seres humanos. É um estilo de vida para alcançar, mas que precisamos exercitar constantemente. Assim como nós falamos, né, durante a conversa que nós tivemos com a Cláudia. Sócrates deu um novo rumo à felicidade, postulando que ela não se relaciona apenas com a satisfação da alma. A felicidade era o bem da alma que só podia ser atingido por meio de uma conduta virtuosa e justa. Quando Martin Seligman pensou em psicologia positiva, com certeza ele estava em busca dessas virtudes que a psicóloga Cláudia Andrade citou. São 6 virtudes, e dentro dessas 6 virtudes nós temos 24 forças de caráter. As virtudes são sabedoria e conhecimento, a segunda é coragem, a terceira é humanidade, a quarta é justiça, a quinta temperança e a sexta transcendência. As nossas emoções, elas precisam ser tão educadas quanto o nosso intelecto. É importante saber como se sentir, como responder e como deixar a vida entrar de um modo que ela possa tocar você. Não é, Milton? É muito profundo. E assim, um conceito que ela trouxe que acho que é importante, né? Ela trouxe vários conceitos, gratidão, otimismo, resiliência e tudo mais. Eu acho que a gente tem que viver isso com profundidade, certo? Igual, por exemplo, quando a gente fala, gratidão, tem gente que fala, né, gratidão, 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 mas será que a pessoa é grata essencialmente, profundamente? Então a psicologia positiva não é essa coisa superficial, ser grato, não. O que é agradecer? É você valorizar aquilo que você tem. Arthur Schopenhauer, ele tem uma frase que é mais ou menos assim, a gente passa muito tempo pensando no que não temos e desprezando ou ignorando aquilo que a gente tem. E quando a gente para pensar aquilo que a gente tem muitas pessoas que nem aquilo tem, né, que dariam a vida, sei lá, para poderem ter. Então a gente precisa valorizar um pouco isso, ser otimista no sentido de acreditar no amanhã melhor, mas acreditar de verdade. Não, eu acredito, mas ainda duvido. Não, acreditar de verdade e ir em frente, né, Thaís? Com certeza, Milton. Já que a gente está encerrando a série, eu gostaria de saber de uma coisa da Thaís. Meu Deus! Olha, isso vai pro ar, hein? O que você aprendeu, o que você leva dessa série, que foi o primeiro projeto aqui dentro do Insight? Bom, além de ter sido gratificante, eu acho que é uma forma da gente aprender muito mais. Ainda, né, nós sempre falamos aqui que nós somos estudantes. Então, eu acho que valeu de muito, porque a gente foi buscar a fundo, né, ainda sobre cada teoria, porque nós estudamos sobre elas, mas ter psicólogos em que possa trazer de maneiras diferentes daquilo que a gente estudou, acho que amplia muito mais esse olhar. Então, para mim, ficou o desejo de estudar cada vez mais ainda,
e de que será que a abordagem que eu queria é essa mesmo? Agora eu fiquei confusa. Já mudou de ideia. Já mudei de ideia. Mas eu acho que foi muito gratificante, acho que foi assim um grande aprendizado de conhecimento. Diz que o conhecimento ninguém tira da gente, né? Então pode ter certeza, cada psicólogo que passou aqui, que trouxe um pouquinho disso pra gente, com certeza vai ficar não, já ficou, né? É meu conhecimento agora, eu adquiri pra mim. E você, Hamilton? Foi uma experiência bastante enriquecedora também. Uma coisa que eu gostei muito, que todos eles entraram num acordo do seguinte: não existe essa questão de psicologia, psicoterapia, abordagem, melhor ou pior. O que existe são abordagens, são profissionais, e daí cada um vai ter aí o seu desenvolvimento no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo. E uma outra coisa assim que eu analisei conforme eles conversavam com a gente, né, e conforme a gente foi estudando também para poder fazer esses episódios, que o psicólogo ele é como se fosse um farol. Ele não vai ser um guia na sua vida que vai pegar na sua mão e falar, vem por aqui, vem. Não, mas ele vai te trazer algum esclarecimento, alguma iluminação. Então ele vai ajudar você a enxergar o seu caminho para que você possa enxergar as pedras e passar por elas sem tropeçar. Isso não quer dizer que às vezes você não vai tropeçar, acho que você vai sim. Só que você vai ter ali do seu lado alguém que vai te estender a mão. Não, vamos seguir em frente, você caiu agora, normal, mas vamos seguir em frente, que a vida continua, certo? Com certeza, é isso mesmo. E uma coisa que acho que ficou de reflexão muito também é que tudo depende. Tudo depende, verdade, né? Tudo depende. Né? Tudo depende. E acho que não existe histórias iguais, são todas diferentes. São situações parecidas, são, mas nenhuma história é igual. Então não dá para você fazer as comparações. Então cada ser que chegar ali é único, com história única. Essa questão que você falou sobre comparações, eu acho que é muito interessante, porque às vezes as pessoas estão num processo de melhoria das suas próprias vidas, mas ficam se comparando com os outros. Nossa, mas ele consegue mais rápido do que eu. A gente tem que se comparar com a gente mesmo, certo? Sim. Com quem nós somos ontem ou com quem nós somos mês passado, pra gente poder ver se nós melhoramos dentro de nós mesmos, na nossa própria versão, e não ficar comparando com os outros. Acho que também a gente aprendeu isso, né? Sim, e com quem queremos ser agora e quem queremos ser no futuro, né? Porque é um caminho a trilhar aí. E eu acho que é isso mesmo, é não se igualar à história do outro e nem deixar que as outras histórias de outras pessoas se igualem à sua, né? Pra você fazer essas comparações. Ah, mas se o outro conseguiu, por que eu ainda não consegui? Cada ser, indivíduo é único. Cada um tem uma história, tem uma A sua experiência, experiência. tem uma interpretação, né? Ai, foi ótimo. Maravilhoso. Vai ficar o gostinho da saudade aí. Mas em breve a gente vai trazer uma nova série. Não vamos dar detalhes, porque a gente Isso. tem que deixar, né, no ar, sem ter suspense. Isso, Mas nos logo, acompanhe. logo tem coisa nova. E é assim, falando de positividade, que nós encerramos a série Psicologias. Esperamos cada um desses 5 episódios tenham servido para aproximá-lo um pouco mais dessa ciência que pra gente, né, e para todos, né, nós esperamos que seja assim tão intrigante, curiosa e necessária. Caso tenha ficado alguma dúvida, envie-nos, será um prazer auxiliá-lo nessa busca pelo conhecimento. Envie também o que você achou dos temas que foram abordados. Compartilhe com seus amigos, marque um insight no Instagram mostrando que estamos fazendo parte do seu dia a dia. Ficaremos muito felizes. No episódio da semana que vem, nós falaremos sobre uma modalidade de atendimento que ganhou espaço nesse tempo de pandemia, a psicoterapia online. Não se esqueça, será na próxima segunda. Encontre-nos no Insight Psicologias lá no Instagram e acompanhe-nos no psinsight.blogspot.com. A série acabou, mas o Insight